E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses futuristas com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Sion, que tinha o sonho de ir para outros planetas, porém já fazia quase um ano desde a sua graduação e todas as suas tentativas de encontrar empregos eram falhas e sua família já tinha parado de mandar dinheiro para ele. No começo do século XXI os recursos da Terra se esgotaram, com isso os humanos começaram uma imigração interestelar, e por causa desses recursos as nações começaram a construir as suas próprias frotas, começando uma guerra armamentista, e a maior armas deles eram garotas, que usavam armaduras de mais alto nível de tecnologia, deixando elas muito poderosas. Após vários anos os humanos já tinham dominado milhares de planetas, porém a batalha pelos recursos piorou ainda mais. Entre eles tinha a Aliança da Xia, que tinha 3 grandes frotas, sendo a maior aliança criada onde bilhões de seres humanos contam com a ajuda deles. E Sion gostaria de entrar nessa aliança, e com isso ele manda seu currículo para eles, mesmo todos menosprezando ele. Para piorar sua vida, sua namorada acaba terminando com ele para ir ficar com outro cara rico, mas é neste momento que uma das guerreiras de uma das frotas aparece e fala que ele foi aceito, e ele ganhou a patente de almirante de frota, tendo que comandar milhares de naves, falando que ele é muito valioso. Após alguns eventos Sion é levado para o espaço para se juntar à Aliança de Xia, onde agora como almirante de frota ele tem que comandar mais de 3.000 soldados femininos em busca de conquistar planetas, e agora Sion, após passar por uma série de treinamentos, ele vai ter que aprender a se tornar um verdadeiro comandante para ser capaz de derrotar poderosos exércitos inimigos em busca de recursos, e seu objetivo principal agora é conquistar todo o universo. Nesse próximo mangá a história inicia há vários anos no passado, quando a humanidade saiu da Terra, onde os seres humanos dependiam de várias tecnologias para colonizar outros planetas, entre muitos planetas um em específico, conhecido como Midthunder, onde mesmo com grande avanço da tecnologia os ricos ainda eram ricos e os outros continuavam pobres. Com isso várias pessoas desprezavam e intimidavam os pobres, e agora a história segue com o protagonista conhecido como Tia, que nasceu na rua, mas para sua sorte o seu professor conseguiu matricular ele na academia de Midthunder. Com isso ele estudou bastante, esperando que um dia fosse capaz de retribuir tudo, onde ele passava o dia todo estudando e também deu tudo de si para sua namorada de alguns anos. No entanto ela desprezou, ele saiu com outra pessoa onde ele foi completamente humilhado por eles. Por causa disso ele não sabia mais o que fazer, até que um dia ele acaba se encontrando com uma garota que após alguns eventos acaba animando ele, e com isso ele foi capaz de superar o que estava passando, e pouco tempo depois ele se lembra que tem que ir para sua formatura, pois seus estudos era a coisa mais importante que ele tinha, onde ele seria capaz de melhorar a vida dos seus pais. E mesmo sendo desprezado pelos outros alunos ele nunca desistiu. A classe alta desse planeta é capaz de cultivar seu poder para se tornar um imortal, mas a classe baixa só poderia cultivar instrumentos para poder sobreviver. Tia nasceu sem qualificação nenhuma para cultivação, porém para sua sorte ele conheceu um professor que lhe deu poder, e assim que ele chega na cerimônia de formatura, rapidamente ele é chamado ao palco, mesmo todos os outros alunos acreditando que iam falar mal dele com seu trabalho duro. Ele é reconhecido como um orador oficial da academia e ia receber um distintivo de honra. A partir desse dia ele decide que não vai ser mais humilhado por todos e vai mostrar que não deve mais ser subestimado, e agora Tia vai seguir um novo caminho nesse mundo onde a alta classe são privilegiados em busca de ficar muito mais forte, mas por causa disso ele vai ter que enfrentar vários inimigos poderosos para alcançar seus objetivos. Nesse próximo mangá a história se passa em um mundo que as condições climáticas ficaram altamente deteriorados por causa da humanidade. Como resultado, as colônias na Lua não estavam conseguindo suportar o aumento enorme de imigrantes. Com isso foi lançado o plano de salvação da humanidade, onde a humanidade decidiu criar um buraco negro artificial entre a Terra e a Lua para prover uma fonte de energia eterna que também poderia melhorar o ambiente da Terra. Após vários anos esse buraco negro foi criado, porém os resultados não foi bem como esperado, pois acabou causando mutação, criando monstros ferozes, e rapidamente a população da Terra diminui, sendo mortos onde mesmo as armas mais poderosas da humanidade não fazia efeito. Por sorte uma pessoa com poderes extraordinários apareceu, e após vários anos de batalha e depois de um grande esforço um sistema de luta novo nasceu, onde após séculos a humanidade conseguiu retomar a Terra com suas bases, combinando suas tecnologias ao sistema de batalha. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Zong, um estudante que dentro do sistema de batalha
batalha. Já tinha quase umas 100 derrotas consecutivas, sendo considerado muito fraco. Porém, no tempo em que ele estava desacordado, ele foi selecionado pela Pedra do Destino, onde ele é capaz de ir ao seu próprio mundo das almas, onde ele pode treinar o tanto que quiser para ficar muito mais forte, onde possui um ser conhecido como Simba que auxilia ele. E no dia que ele completa 18 anos de idade, ele ganha um presente de Simba, onde sua energia é aumentada muito mais. E agora Zong vai trilhar um novo caminho com esse poder em busca de se tornar o guerreiro mais forte desse mundo. E com isso ele vai ter que enfrentar poderosos inimigos que aparecerão em sua jornada. Agora nesse próximo mangá a história inicia com a queda de um meteoro na Terra. Com isso todo mundo entrou em uma era de caos e destruição, pois com esse meteoro o mundo foi invadido por milhares de monstros mutantes. Com isso a Terra ficou na mão do destino. Porém, em meio a todo esse caos, pessoas começaram a despertar poderes e rapidamente começaram a ganhar a admiração da humanidade, pois eles eram suas únicas esperanças. Entre eles também foram recrutadas para a batalha pessoas que eram capazes de sentir o fluxo de energia, mas não conseguiram despertar. Essas pessoas puderam viver sem preocupações, e aqueles que não conseguem despertar ou sentir a energia estão destinados a serem pessoas comuns. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Ryuma, um estudante extremamente comum. Porém, um dia, quando ele vai começar a jogar no jogo, uma coisa misteriosa acontece e ele acaba encontrando uma super máquina da era da escuridão da humanidade. A partir desse dia, sua vida muda completamente. Logo após isso, sua sombra começa a se mexer e se transformar em uma poderosa criatura. Após esses eventos, uma mensagem aparece falando que a materialização da sombra foi concluída e ele conseguiu herdar o sistema, e agora ele é capaz de resgatar recompensas especiais com pontos de experiências após completar missões enviadas pelo sistema. O poder da sua sombra pode ser usada em combate, e apenas ele consegue vê-la. Após completar sua primeira missão, ele consegue sentir a energia. Com isso ele fica muito feliz por acreditar que possa se tornar um despertado, e agora com o poder desse sistema e da sombra ele vai trilhar um novo caminho para se tornar um despertado também, e com isso ajudar seus pais que foram presos injustamente e buscar ser o mais forte desse mundo. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo em que um vírus devastou tudo. Com isso o número da população caiu drasticamente, mas os sobreviventes começaram a passar por algum tipo de evolução genética, concedendo mais do que o dobro de suas capacidades originais. Porém, muitos animais também conseguiram essa melhoria, onde alguns deles conseguiam sobreviver a armas de grande calibre. Estes monstros começaram a invadir cidades, forçando os humanos a escaparem e construírem bases seguras. Esses monstros estavam levando os humanos em direção à sua extinção. Com isso toda a esperança da humanidade estava prestes a ser perdida. Porém, uma forma de vida mais forte que os humanos começaram a emergir, que ficaram conhecidos como guerreiros. Agora a história segue com o protagonista, conhecido como Feng, um jovem estudante. Mesmo sendo da elite, sua força máxima se compara a um segurança comum, mas ele tem o sonho de se tornar um guerreiro mesmo nessa sua escola, não existindo nenhum tudo isso para caçar monstros. E também ele quer ajudar sua família, que vive em uma casa muito pequena onde o sol não entra. Por causa que ele não possuía muita força, ele é frequentemente subestimado por outros estudantes da elite, mas ele não se importa com isso. Para melhorar suas habilidades, ele treinava frequentemente, onde desde de criança suas capacidades físicas eram muito superiores às dos outros, e quando ele cresceu, isso aumentou ainda mais. Seu objetivo agora é passar no exame de admissão para entrar na escola do exército, e agora Feng vai iniciar uma nova jornada em busca de melhorar suas habilidades para entrar nessa escola, e com isso ser capaz de ser um guerreiro para ajudar sua família e mostrar para todos que não deve ser subestimado.